Olá pessoal, Medeiros falando aqui, fazer uma live hoje com um grande amigo mesmo, uma das pessoas que eu mais admiro aí na ciência do esporte, um pesquisador, um nerd, um extraterrestre, vamos colocar assim, um grande amigo Breno Leite, ele é CEO da Globus, professor de educação também. A gente está fazendo um trabalho conjunto aqui, em cima do Kinel System, um trabalho de força excêntrica. Ele está chegando aí, ó. Olha o Fala, homem aí, ó. Alessandro. Tô na área. A fera chegou. Há quanto Então, mestre, estava tempo, te... cara? quanto tempo? Hoje pela manhã, né? A sofrência foi grande hoje, hein, cara? Putz, mas foi boa, foi boa. Que bom, que No bom. pain, no gain, não? É, isso aí, isso aí. Então, estava te apresentando, cara, quanto tempo que a gente se conhece, você é um cara que eu mais respeito nessa questão da fisiologia, do treinamento. Tu é uma pessoa de referência para mim há muitos anos, você e o nosso grande amigo Altamiro, e explicando que nesse momento agora a gente tem o prazer de estar dando continuidade, né, cara? A gente fazia um pouco lá atrás do trabalho excêntrico, mas o meu trabalho pessoal não me deixava, enfim, os rolos da vida, né? E agora sim a gente está tendo uma constância, né? Então, Breno, bem-vindo aí ao nosso grande bate-papo aí, demorou, mas chegou. E explicar aí para as pessoas sobre um pouco aí de treinamento, dar um susto aí na galera aí sobre o que a gente está fazendo, né, cara? Falar um pouco de mitocôndria também, uma coisa sobre nutrição, né, cara? Falar sobre trabalho de força, ganho de músculo, enfim. Vamos lá, tem uma galera entrando aí já. E se apresenta aí um pouco para o pessoal. Vamos lá. Primeiramente, obrigado, Alessandro. Você sabe que é sempre um prazer aí estar com você. E realmente, não posso dizer que era um sonho, mas era algo que a gente já estava querendo há muito tempo, né? Poder ter um espaço para a gente estar trabalhando junto aí com uma periodicidade maior e eu Uhum, poder acompanhar mais de sim. perto o seu trabalho, fazer as avaliações e talvez trocar esse feedback que a gente tem trocado agora semanalmente sobre o seu treinamento, sua performance, porque é, desde que a gente se reencontrou aqui, né, que a gente já se conhece no Brasil, se conheceu muito pouco no Brasil, mas tem quase 20 anos, né? Sim, Desde que a gente se encontrou aqui na América, digamos assim, né, tem o quê? Uns 8 anos é, atrás, ou talvez um pouco mais acho que até. é até um pouco mais. Você Acho estava que na eu estou clínica dando de uns 10 anos Saniaro aí. É. ainda. É isso Aham, aí, uns 10 anos, praticamente quando eu cheguei. aham. Eu realmente vi o que você vinha fazendo, eu falei, caraca, Alessandro, você tem que divulgar isso, cara. É muito, tá desbravando demais, entendeu? Então, realmente, eu tinha vontade de estar mais próximo aí para poder ver mais essa revolução acontecendo. E agora eu estou tendo essa chance. Então, para mim é um prazer enorme, sem dúvida. Você sabe disso. Ah, é. E aí, meu Sim. background é esse, né? Eu tô aí, sou professor de educação física e fisioterapeuta, trabalho nos dois mercados, né? Já estou há 20 anos nessa área de desenvolvimento de novos produtos, novas ferramentas, à frente da Globus, né? 20 anos eu estou à frente da Globus. Agora, 10 anos eu estou à frente da Globus USA, entendeu? Difundindo esse novo conceito assim no mercado também americano. E, e vamos lá, vamos para frente, né? O que a gente puder ajudar, o que a gente puder contribuir, tá aí a Letícia também. É um prazer, entendeu? A gente está sempre Na disponível. verdade, eu estou entrando aqui, eu vou sair. Não, não. Eu vou entrar para contribuir aí, para chegar em mais pessoas. Tudo bem, Ah, pessoal? que ótimo. Não, fica com a gente, Não, pô, que fica aí, isso. vamos trocar uma ideia junto, sem dúvida nenhuma. Tá? Com- Então, eu vou trocar aqui o de celular aqui, porque eu tava com outro celular aqui para não prender, e daí Tá, a gente beleza. conversa então. Então, eu vou Aí vai sair chamar, e peço para entrar de novo. chama mais o pessoal aí, Letícia, por favor. Tá, Então, tá Breno, bom. Então, Vamos lá. Breno, dentro do que você conhece da minha história aí, né? A gente vai contar um pouco. Cara, um cara com 54 anos buscando ainda performance. Você já ouviu falar nisso, cara? Olha, é duro, né? É duro pensar que você está se profissionalizando, que a cidade está arrebentando, fazendo tudo nas maiores provas, entendeu? Realmente não é. Você está. Ou melhor, você está fora do padrão em tudo, né, Alessandro? Nas decisões, nas provas, em tudo que você faz, você está fora da caixa, Uhum. entendeu? Então, não que me surpreenda por você estar fazendo isso, por você estar conseguindo resultados. Mas, de fato, não é algo esperado, né? Você tem melhorado o seu resultado ao longo do tempo. Apesar de que por te conhecer também, eu te digo que você também melhorou muito os seus hábitos ao longo desse tempo, né? Sim, sim. Então, Uhum. eu costumo ver assim, o Conjunto. resultado o centro das coisas e os hábitos tudo que está ao redor, entendeu?
Quando a gente fica focado no resultado, a gente tem que pensar no que está na atmosfera ao redor disso, que o resultado só vem com mudança de hábitos. Hoje eu vejo que você mudou muito esses hábitos, né? Você realmente fez decisões muito boas, assim, positivas, e adota essas decisões no dia a dia. Então, não me surpreende, mas eu não vejo um mercado com esse mesmo perfil. Eu vejo o mercado indo em linha diferente. Se a gente vai envelhecendo, vai perdendo a capacidade. É um pensamento mais tradicional, né, cara? E antes aí de você entrar também, eu contei que o nosso tipo de relacionamento, temos vários amigos em comuns, e todos eles, a maior característica é essa de pensar fora da caixa, né? Sair do padrão, do padrãozão. Então explica pra gente, Breno, porque você segue também esses questionamentos, né? Toda vez que eu vou treinar contigo, cara, tu me abre o olho para uma coisa que eu nunca tinha visto, né? Então, conta pra gente o que é esse trabalho excêntrico dentro da máquina que você criou aí, o Kinel System, né, cara? A gente, assim, durante muito tempo a gente veio avaliando a força muscular, como a maioria das empresas ou ferramentas conseguem avaliar, entendeu? A gente avaliava a força concêntrica, até avaliava a capacidade excêntrica, mas não tinha capacidade de interferir no resultado excêntrico ainda. A gente avaliava, via o problema, mas não conseguia mexer nele, não conseguia corrigir. Daí surgiu, então, a criação do Kinel. A gente falou, poxa, vamos criar uma ferramenta eletrônica que não só seja capaz de medir, mas seja capaz de treinar excentricamente. A nossa força excêntrica, ela é praticamente o dobro da nossa força concêntrica, digamos assim, da capacidade. Nossa capacidade de usar vai depender do quanto a gente exige. Então, se a gente usa pouco, exige pouco, a gente vai ter pouca capacidade. Então, foi o que aconteceu historicamente na nossa vida. A gente treina o concêntrico, ganha o concêntrico, não treina o excêntrico, vai perdendo essa capacidade. Então, cria esse gap. Esse E para gap as pessoas essas pessoas, desculpa te interromper, as pessoas que estão aqui não conhecem o que é excêntrico, né? Tenta explicar assim de uma forma bem fácil, né, para a galera que é o trabalho excêntrico, que é a força excêntrica. A Desculpa, contração muscular, ela tem a contração muscular tem 3 fases, entendeu? A fase que você está encurtando a musculatura, entendeu? Você está fazendo força que você encurta o músculo, que é a concêntrica. A fase que você faz força, mas você não tem movimento angular nenhum, a articulação não está se mexendo, que é a isométrica. E a fase que você está fazendo força, mas você está ganhando amplitude na musculatura, ela está esticando, que é a fase excêntrica. Então, essas 3 fases são usadas naturalmente dentro dos exercícios. A grande jogada é que um exercício exige mais uma coisa, um movimento exige mais uma delas, o outro exige mais a outra. Então, exemplo, o triatlo especificamente, a corrida, dentro da água você só exige concêntrico praticamente. Você não exige isométrico em alguns músculos estabilizadores, mas muito pouco, que você está no ambiente aquático, posição horizontal, então não tem grandes problemas. Quando você vai para a bicicleta, você exige praticamente, né, dos músculos que estão diretamente envolvidos no seu deslocamento, só o concêntrico. Mas quando você vai para a corrida, tem bastante excêntrico. A hora que você impacta o pé no chão, você joga uma carga excêntrica dentro dos seus músculos, porque ele tem que estar pronto para absorver. Então, o trabalho que a gente faz com você hoje é te preparar excentricamente para essa exigência do seu treino, entendeu? Enquanto você está lá cheio de energia no começo da prova, você absorve e vence, transfere energia como se fosse uma mola, né? Você bate energia para o corpo e devolve, então você vai se impulsionando à frente. À medida que você vai cansando, vai entrando em fadiga, isso vai piorando, né? Então, quem treina sabe, tem noção, né, do que é essa dor no quadríceps, no meio da corrida, no final da corrida, numa maratona, de um Ironman, um Ultraman, não tem nem ideia, mas deve doer muito. Então, assim, estar preparado para esse sofrimento, para essa exigência final, faz muita diferença, né? A Letícia, até quando eu convidei ela aqui há pouco, ela tá doida quando vier aqui e fazer o trabalho excêntrico aí e sair como eu saio, igual. Sabe disso, pode vir. Ô, Breno, triturado. Eu vou falar. Eu falei para ele assim, nossa, eu queria fazer isso daí. Ele falou assim, você tem certeza que você quer fazer isso? Sério? Eu tenho que assumir para você que ele treinou hoje aqui com a gente de manhã, né? E fica tudo memorizado na máquina, todos os records dele, a evolução e tudo mais. E aí eu fui malhar agora há pouco, eu falei, nossa, eu vou fazer uns exercícios semelhantes, que meu treino de perna é bastante semelhante quanto ao grupamento. Vou botar cargas lá parecidas, não deu nem para começar. Eu falei, calma aí, vamos voltar às cargas humanas aqui, entendeu? Porque esse cara não dá. Pô, o cara de endurance que faz mais carga do que o maromba, não dá, não sei como é que pode, entendeu? O cara realmente é fora da curva. Tem algo que ele está fazendo aí que eu não consigo copiar, mas estou tentando, a gente vai lá. A gente tem que encontrar, né, Breno? A gente precisa encontrar o que ele tem, né? Eu, na verdade, eu não acho que o Alessandro é diferente de ninguém.
Na verdade, eu acho que ele treinou, né? O treino que levou ele a isso, né? Então, às vezes as pessoas falam, ele é super, né, super humano. Fala assim, não, ele, obviamente que já tem um tempo que ele faz, né? Tudo que faz na parte de exercício, mas eu acredito que qualquer pessoa que fizer igual a ele, que é muito difícil, vai colher esses benefícios também, Ele né? se tornou A pessoa... um super-humano. Ele Sim, não nasceu ele se como, mas ele tornou. se tornou pelas Sim, decisões e pela atitude dele dia a dia. Então, qualquer um que fizer as mesmas atitudes, as mesmas decisões, vai na mesma linha, entendeu? Pode até ir melhor do que ele, Sim, entendeu? sim. Mas, assim, sem tomar as mesmas decisões é difícil, entendeu? E você É. acredita isso, meu amigo, na constância, né? Assim, de muito pouco tempo eu parei de treinar na minha vida. Você acredita mais nisso também, pelo seu Eu acho que é entendimento? um mix, tá? Né? O resultado do treinamento não vem só do treinamento. Né? O Uhum, resultado do treinamento vem da sua recuperação, da sua alimentação, de todos os fatores que estão envolvidos na resposta final, entendeu? A gente olhar o treinamento como um resultado final só do que eu faço, eu treino muito forte, eu vou ter muito resultado. Não. Você treina muito forte, você vai ter que estar bem nutrido, você vai ter que estar bem hidratado, você uhum, vai ter que descansar. Então, é um grupo, né? Um mix de decisões, de coisas que você vai fazendo, de hábitos que você vai adotando, que vão te levar a esse resultado, entendeu? Então, obviamente, treinar é um deles. Você não vai conseguir melhorar sua performance sem o treino, absolutamente. Mas você também não consegue melhorar muito a sua performance, você bate em barreiras muito próximas, se você não estiver bem nutrido, se você não estiver bem hidratado, se você não conseguir sim, descansar o necessário, entendeu? Então, eu acho que é um uhum, mix de decisões. Nada vai vir isolado. uhum. E hoje em dia se fala muito sobre mitocôndria, né? E a nossa fábrica de energia. E você até brincou comigo que é o pai ou a mãe só que passa a mitocôndria como geração, né? Eu É costumo quem dizer é assim, mesmo. Ah, você quer saber se você tem mitocôndrias boas, entendeu? Se você vai poder desenvolver mitocôndrias boas no seu corpo? Bate um papo com seu pai e descobre onde ele encontrou sua mãe, entendeu? Se ele encontrou com a sua mãe numa maratona, ele estava ah, entregando aguinha, entendeu? Ele estava lá entregando água, fazendo bandeirinha, sua mãe estava correndo, você está feito, meu irmão, entendeu? Você tem mitocôndria boa para sempre. é, Mas né? se foi num bar e tal, você começa a suspeitar, você tem que entender o padrão. O que acontece? O mecanismo é bem interessante, né? No momento da fecundação, né, nosso espermatozoide tem mitocôndrias e o óvulo tem mitocôndrias. Uhum, Mas no momento que vai ocorrer a fecundação, o espermatozoide vem naquela luta ali que todo mundo sabe, né? sim, E as mitocôndrias do espermatozoide estão localizadas na cauda dele. E talvez final. até por um efeito protetivo da nossa história, entendeu? Do nosso desenvolvimento, essa cauda, essas mitocôndrias que estão na cauda, que provavelmente têm lesões já graves pelo estresse que eles sofreram, né, durante esse momento ali de luta, a cauda do espermatozoide é desperdiçada, é colocada para fora, só entra no óvulo a cabeça do espermatozoide. Sim. Então assim, as mitocôndrias que viriam, né, assim, a herança mitocondrial que viria do pai é desperdiçada no momento da fecundação, entendeu? Por Então isso. só fica com uma herança mitocondrial da mãe. Então só Sim. ficam as mitocôndrias do óvulo. Então, se sua mãe era Ultraman, você está feito, Tá entendeu? Você vai feito ter na vida. essa estrutura mitocondrial, essa herança mitocondrial maravilhosa. Se ela não era, você vai ter que ralar um pouquinho mais do que os outros. Obviamente, você vai adaptar essas mitocôndrias, mas a herança já ajuda bastante, entendeu? Fantástica essa analogia aí. E a gente fala muito, hoje mesmo a gente falou, né, hein, Letícia, que muito só se pensa na mitocôndria na geração de energia, né? Então, eu queria que você repetisse o que você falou comigo hoje, porque hoje todo mundo está querendo melhorar suas mitocôndrias, né, para ter uma funcionalidade celular melhor, um envelhecimento melhor, né? Enfim, conta aí essa questão que você falou que não é só a energia, né? Não, digamos assim, não que não seja importante a Sim. mitocôndria com a sua função básica na produção de energia, ela é fundamental para todos nós, entendeu? Só que a visão que se tinha, vamos dizer alguma coisa próximo de 20 a 30 anos atrás, entendeu? Pelo grau de capacidade de análise laboratorial que podiam ser feitas em mitocôndrias, não conseguia se ver na profundidade que se vê hoje as mitocôndrias, entendeu? Então, de ver a Uhum. mitocôndria num grupo de funções muito maiores dentro do corpo humano. Então, como exemplo, vamos botar de lado a parte de produção energética, a mitocôndria é o que controla a nossa, assim, o baixo grau de inflamação no nosso corpo, seria a inflamação crônica do nosso corpo. Crônica, tá. Então, quanto mais preparado, digamos assim, mitocôndria você pode aumentar em volume, função e tamanho, né? Atividade, função e tamanho. Quanto mais você tiver mitocôndrias funcionais no seu corpo, menos inflamação crônica você vai ter. Uhum. Então,
você vai ter mais resultados do treinamento que você consegue, você vai ter menos inflamação pelo alimento que você ingere, entendeu? Você vai ter menos inflamação geral. Então, a mitocôndria tem uma função que é gigante nessa atividade, né? Que é o controle da sua inflamação crônica. Que hoje todo mundo se preocupa, que a gente sabe que tem uma série de patologias, né, de coisas que acontecem no nosso corpo por esse grau de inflamação crônica muito elevado. Pensa no grau de especialização que existe dentro da mitocôndria. A mitocôndria é uma organela que hoje está comprovado que ela tem a capacidade de, imagina, se tem uma mitocôndria aqui, ela tem a capacidade de, se uma área dela não funciona bem, ela espreme essa área e joga para fora a área que não funciona. Só fica com a área funcionante. Então ela consegue, entendeu, fazer, ela assim, tira, joga para fora, se divide na área que não funciona. Ela consegue, essa mitocôndria funcionante consegue se aproximar de uma outra mitocôndria que não funciona muito bem, se une a essa mitocôndria, se junta quanto função e corrige a função da próxima. Então, ela tem uma capacidade de comunicar e corrigir as outras mitocôndrias. E aí tem outro ponto super importante. A gente consegue comunicar mitocôndrias entre tecidos. Então, a gente tem tecidos no nosso corpo que doam mitocôndrias. Que isso, para mim, assim, chega a ser um pouco surreal. Exemplo. Nossas hemácias podem doar mitocôndrias em diferentes órgãos do nosso corpo. Então, você tem mitocôndrias que estão sendo carreados pelas hemácias. Se você tiver uma lesão no seu tendão patelar, você pode ter a doação de algumas mitocôndrias para aquela lesão, mas mitocôndrias que foram, sei lá, ativadas dentro de outro corpo, outra região do seu corpo. Então, você tem uma doação de mitocôndrias para órgãos que você vai melhorar a cicatrização, regeneração tecidual e assim vai. Imagina o quanto nobre pode ser isso. Você pode treinar uma mitocôndria de maneira distante. Você não precisa treinar obrigatoriamente uma mitocôndria local, entendeu? Você não precisa uma perna que não está trabalhando bem, você pode doar mitocôndrias, seu corpo naturalmente pode doar mitocôndrias que vem da outra perna. Então, é muito profundo, entendeu? É muito, assim, difundido, é muito grande, a função mitocondrial é muito grande dentro do corpo, entendeu? Para a gente pensar que ela é só, né, digamos assim, é só uma usina de energia. E no caso, a Letícia pode ajudar bastante também. Como eu sou um atleta carnívoro, né? Estou praticamente gerando em cetose o tempo todo, né? Isso ajuda a questão mitocondrial? Você já viu algum estudo? Qual a tua opinião? Letícia também gostaria de ouvir. O que vocês já ouviram sobre isso? Letícia primeiro, vamos lá, né? Claro. Olha, tem estudo sim, né, falando aí dos corpos cetônicos em relação à melhora mitocondrial, né, principalmente pela diminuição da inflamação, né. Então, estar em cetose, no caso do Alessandro, né, que faz com que o próprio corpo tenha essa produção de energia pela gordura que ele tem armazenada, isso melhora essa função mitocondrial, sim. Então, o que a gente vê hoje nesses estudos é que existe uma melhora em relação à via glicolítica, né? Assim, o corpo cetônico basicamente vai ser o combustível para a gente fazer o nosso ciclo de Krebs ali, que vai produzir energia de forma aeróbica, funcionar bem, entendeu? Então, você ter, obviamente, todos os mecanismos que envolvem, né, as enzimas que conseguem transportar esse corpo cetônico para dentro da mitocôndria, para que ele possa realmente te gerar energia, isso é super saudável, entendeu? Isso é um mecanismo que, infelizmente, a gente bloqueia, né? Vamos tirar, assim, os benefícios de se manter em cetose, né? Vamos pensar assim, os malefícios de não se manter, né? A gente, quando começa a comer muitos açúcares e subir demais a insulina, você bloqueia esse mecanismo que é super saudável. Então, não é nem falar que o mecanismo, por ser bom, ele é bom, mas não bloquear esse mecanismo natural é o grande problema, entendeu? Que a gente bloqueia ele naturalmente. Então, quando você fala assim, vou fazer várias pequenas refeições com sei lá o quê, de vários, né, carboidratos e tudo mais. Você vai subir a insulina toda hora e vai bloquear esse mecanismo natural que é super bom para você. Você vai acabar não aproveitando esses corpos cetônicos que vão estar circulantes ali na sua corrente sanguínea. Então, assim, a gente acaba sendo induzido a não estimular esse mecanismo que é super bom, entendeu? Quanto mais você utiliza ele, mais você consegue performar melhor. Imagina que você pensa assim, se a gente pensar em reservas do nosso corpo, a gente tem uma reserva quase inacabável de gordura no nosso corpo, né? Infelizmente. Mais até do que gostaríamos. E aí, se a gente pensar nas reservas dos outros nutrientes, pensar em carboidrato, é uma reserva que vai 1.500 calorias, 2.000 calorias, mais ou menos. Você não consegue fazer uma prova, entendeu? E, obviamente, a gente não zera nunca uma reserva. Quando você começa
a utilizar 40% praticamente de uma dessas reservas, seu corpo já entra em sistema de proteção porque ela não quer baixar muito. Então, você não consegue gastar 600 calorias ali de carboidratos, digamos assim, de glicogênios e tudo mais, de açúcares, efetivamente. Mas a gordura você consegue. Então, pô, vamos treinar, vamos nos tornar queimadores de gordura, entendeu? Porque a gente tem reserva para isso, entendeu? E você está comprovando isso. Saiu uma matéria agora, parece que aquele fisiculturista aí, que ganhou várias vezes agora na sequência, o Mr. Olympia e tal, passou 80 horas em jejum, né? Não li. Bacana. Você vê, um cara de massa muscular, entendeu? A reserva dele, ele tá ali, tá pronta, entendeu? Mesmo um cara desse magro, entendeu? Forte, tem reserva, entendeu? A gente suporta. O problema é que você nunca fez, né? Você não tá preparado, você não tá com as vias preparadas, você não preparou seu corpo a isso. Não adianta você parar de comer e falar que vai fazer jejum, entendeu? Que vou entrar em cetose. Você vai passar mal, pô. E Breno, isso é interessante porque existe todo um processo de adaptação. E porque muitas pessoas não estão adaptadas a usar essa via da lipolítica, né? E aí precisa desse processo adaptativo até mesmo para poder fazer um jejum como que o Alessandro fez numa prova, né? Esse outro atleta aí fez esse tempo. Então, o corpo ele precisa reaprender a utilizar, né? Fazer com que essas mitocôndrias elas ficam mais eficientes, né, nessa geração de energia, e as pessoas às vezes não têm paciência para isso, principalmente atletas, porque leva-se um tempo para adaptar, esse tempo de adaptação, às vezes o atleta perde performance, e a gente está vendo aí o Alessandro aí no equipamento, né, no Kinel, que mesmo em jejum, mesmo não mantendo uma alimentação com carboidrato, ele está tendo uma resposta muito positiva, né? Pelo que ele relata aí de pegar de peso, né? Que você está falando para ele que ele está melhorando a cada dia, né? Que vai, então, ou seja, essa usina de energia dele está funcionando muito bem, né? Mas eu acabei de fechar os números dele aqui. Legal. Ele está fazendo, fez 6 treinos aqui com a gente, né, nessa última sequência que a gente está fazendo. Ele aumentou 70% a força excêntrica dele nesse período, 70% em 6 treinos. Então, assim, não é mérito só do excêntrico, entendeu? Não pode ser, porque não é a média que a gente vê de incremento. A gente vê pessoas aumentando aí quase 50%, 70% é muito, entendeu? E ele aumenta e sai bem. Obviamente sai reclamando, sai me xingando, entendeu? A gente perde a amizade uma vez por semana e volta no dia seguinte. Mas assim, isso é normal. Mas eu acho que ele já sente esse benefício, entendeu? Sem dúvida. Eu já saio do prédio xingando ele já, mas entro no carro, pô, quando a gente vai voltar aí? Normal, né, Breno? Normal. A gente que acompanha ele. A gente se surpreende a cada momento, né? É uma surpresa Breno, a cada momento. Então o conselho para as mitocôndrias é arrumar uma esposa atleta? Seria isso? Para pelo menos você poder ajudar seus filhos, entendeu? Mas para ajudar a si próprio, a gente tem assim, hoje tem a área de pesquisa realmente cresceu muito sobre a mitocôndria, o que é muito bom para todos nós, entendeu? Mas se a gente for fazer uma revisão geral, existem alguns fatores que são recorrentes, né, que aparecem como resultados positivos, digamos. A dieta cetogênica é uma que aparece muito realmente com resultados bastante positivos. Sempre feito com orientação, com controle, sabendo como você, sobretudo, inicia, mas tem resultados bons. O jejum também aparece com resultados interessantes, entendeu? Ainda parece um pouco difícil a conclusão se é o jejum ou se é a restrição calórica, porque a gente normalmente quando faz jejum também associa uma restriçãozinha calórica, você acaba tirando algumas refeições, então isso é muito comum quando você faz sem um controle muito restrito. Então os estudos que mostram jejum, a maioria deles também demonstraram alguma restrição calórica, então é difícil você conseguir concluir qual foi o que influenciou. Mas aparentemente os dois ali, uma associação deles também parece que tem benefício. Então, assim, a atividade física, sem dúvida, hoje em dia eles citam não só as atividades aeróbicas, como os treinos intermitentes também, entendeu? Então, você fazer treinos com intensidades aumentadas e diminuídas também ativa a mitocôndria. Em linhas gerais, se você for pegar os estudos, o que é interessante da mitocôndria é assim, tudo que você coloca a mitocôndria, não por um período muito longo, mas para sofrer um tiquinho, ela se adapta positivamente, entendeu? Seja por ausência de oxigênio, seja por aumento de temperatura ou baixa de temperatura, os dois estimulam. Você vai falar, pô, são opostos. Não. Eles botam a mitocôndria para sofrer um tiquinho, a mitocôndria tem uma adaptação positiva nessa direção. Então, todos esses pequenos estímulos, pelos estudos científicos, têm mostrado resultado interessante, entendeu? Obviamente, tem aquela dosimetria, né? Porque, por exemplo, se você for pegar uma pessoa que tem 100 quilos, ela vai ter uma adaptação positiva nessa direção. Então, todos esses pequenos estímulos, pelos estudos científicos, têm mostrado resultado interessante, entendeu? Obviamente, tem aquela dosimetria, né?
o quanto eu vou precisar fazer, qual é o horário certo de adequar. Mas, exemplo, se a gente for pegar os seus hábitos hoje, você faz vários desses, né? Então, assim... Sim, teria que isolar, né? Não, eu não vejo... eu não me preocupo em responder o que você faz para estar dando tão certo. Essa, não juro que não é a minha preocupação. Está dando muito certo e você faz várias coisas e continua fazendo. Eu digo assim, você conjugou essas variáveis e está dando certo. Continue fazendo dessas maneiras, entendeu? Obviamente, a partir do momento que não começar a não dar certo, digamos assim, a gente aí tem que começar a isolar para saber o que eliminar, o que mudar, se a banheira fria está sendo muito longa, se, entendeu? A sauna está sendo muito longa, se vale introduzir, como você falou, entendeu? A sauna infrared. Essas coisas todas a gente tem que fazer com um pouco de cautela, entendeu? Mas o mix está funcionando, entendeu? E não vai funcionar igual para todo mundo. O mix é diferente para cada um, entendeu? E Letícia, me ajuda aí, como manda perguntas? É só clicar onde mesmo? Eu não tenho a mínima ideia como é que funciona. Perguntas ou aqui no comentário de baixo, ou aqui do ladinho que tem uma bolinha de tipo Isso, de pessoal. um balãozinho, né? Com uma dúvida ali. Sim, fechou. Isso. Você Pessoal, pode quem quiser mandar dúvidas, perguntas, só clicar aí e mandar, valeu? E Breno, eu dividi contigo, né, cara, a minha frequência cardíaca no Mundial de Ultraman, e foi uma coisa assim, bem... o nosso grande amigo Altamiro Bottino, ele ficou abismado com a frequência cardíaca baixa, né, cara? A gente já conversou um pouco sobre isso, mas eu queria ouvir da tua opinião. Ficou ali, cara, numa prova de 3 dias, ficaram ali na média de 120. Zona 1 e Zona 2, quem sabe disso vai estar pegando aí. Eu não cheguei na Zona 3 muito pouco. Na Zona 4 eu passei longe, 5 então menos ainda. O que você pensa sobre isso, meu amigo? Qual o seu pensamento? Antes de você responder, Breno, deixa eu te contar como é que foi que o Altamiro, a reação do Altamiro quando viu a frequência cardíaca. A gente estava jantando, né? E o Alessandro saiu da mesa, tá? E eu fiquei conversando com ele, né? E aí eu mostrei, nossa, olha aqui, assim, super, né? Ali, tranquila, sem querer resposta. Mostrei que, nossa, olha aqui, Altamiro, a frequência cardíaca do Alessandro na prova. Ele pôs a mão na cabeça assim, ó, e ficou procurando. Olha só, cadê ele? Cadê ele? Ele não acreditava naquela frequência. Foi minha frequência dormindo, né? Ele falou assim, cadê ele? Não é possível. Aí depois eu fiquei até preocupada. Nossa senhora, então o negócio realmente é importante, né, da gente saber sobre essa frequência, porque realmente ela ficou ali estávelzinha, né, bem tranquila. Não, para ser honesto, assim, não me espanta, tá? Obviamente, quando a gente olha o resultado, fala, cara, que bonito, né, que ele conseguiu fazer isso. Mas se a gente for compreender um pouco os parâmetros que levam a gente a ter uma frequência como essa, ou então o que é esperado para uma prova, se o ser humano estivesse polido, digamos assim, né, perfeitinho para fazer a prova, digamos, a gente que trabalha com a performance, entendeu? E pessoas que compreendem o metabolismo, infelizmente, nós fomos induzidos a compreender o metabolismo de trás para frente, que é um erro brutal, entendeu? Quando a gente olha as coisas que acontecem de trás para frente, Letícia, são horríveis. A gente tenta... Preste atenção nessa explicação dele. Pessoal, preste atenção nisso aí. A gente tenta justificar as coisas pelos fenômenos que aconteceram, não pelas suas causas. Então, vou dar um exemplo do que aconteceu com ele e o erro que sistematicamente a gente acaba executando nessas análises, né? Fala-se muito, as pessoas acreditam muito que a atividade física que você vai realizar vai determinar o substrato energético que você está utilizando. Então, todo mundo acredita nisso. Quanto mais intenso eu faço, mais eu vou utilizar carboidratos. Quanto menos intenso eu faço, mais eu vou utilizar gordura. Isso não é real e não pode ser real. E te dou uma lógica muito simples. Se você pudesse voluntariamente assim, decidir o substrato energético que você vai utilizar para uma atividade física, eu vou fazer mais devagar, eu só vou queimar gordura, meu irmão. Concorda? Eu não quero queimar carboidrato. Eu vou ser um queimador de gordura, vou ficar seco, sarado, six-pack, não tem erro. Então, as nossas decisões por uma atividade física não podem ser decisões finais. Assim, eu não serei capaz de fazer uma atividade se eu não tiver com a nutrição adequada para aquela atividade. Então, a decisão da intensidade que eu vou fazer não é uma decisão na hora que eu faço, é uma decisão do que eu venho feito, da nutrição que eu tenho, entendeu? Então, se você estiver desnutrido, você não vai conseguir fazer. Então, tem um estudo interessante que foi publicado ou foi 99 ou
2000, alguma coisa assim, na universidade aqui de Washington, em St. Louis, que eles pegaram esse mesmo pressuposto. Então, quanto mais intenso você faz atividade física, mais você vai gastar carboidrato, quanto menos intenso, mais você vai gastar gordura. Fizeram a base, né, o stand-line com todo mundo, beleza, isso aconteceu, então, de fato, quanto mais intenso eles faziam, a 75% praticamente do VO2 era muito mais carboidrato, a 45% é muito mais gordura. Beleza, até aí tudo normal. Os caras injetaram triglicerídeo na corrente sanguínea do sujeito e mandaram eles repetirem. Então, sujeitos realizando atividades em alta intensidade, com triglicerídeo disponível na corrente sanguínea, consumiram muito mais gordura. A gente falaram, putz, então o exercício não é o que define o que eu vou estar gastando. O que define o que eu vou estar gastando é a disponibilidade do substrato na minha corrente sanguínea. E a disponibilidade do substrato na minha corrente sanguínea não é a utilização, é a mobilização. Então, a gente tem que treinar no nosso corpo o sistema de mobilização dos substratos energéticos, que seria tirar a gordura lá daquela estante que ela está guardada, ou então tirar o glicogênio daquele músculo onde ele está, entendeu? Onde seja que ele esteja armazenado, e disponibilizar para a corrente sanguínea. Se você não tem esse mecanismo de disponibilização assim, ativado, você não vai conseguir utilizar, entendeu? Então, Mas o Alessandro é o contrário, ele treina o mecanismo de mobilização de gordura o dia inteiro, a vida inteira. Então, quando ele vai para uma atividade física, não é diferente. Ele consegue mobilizar gordura dentro de faixas de atividade física que a gente não é capaz, entendeu? Então, assim, porque a gente não tem esse mesmo treinamento. As enzimas não estão preparadas para isso. Vou dar um exemplo claro. Quanto mais vezes você ingere carboidrato ao longo do dia, você tem mais picos de insulina. A gente tem dois receptores que são fundamentais nesse armazenamento e nessa mobilização da gordura, que a gente chama de receptores alfa e receptores beta-3. O beta-3, especificamente, ele é colado nos adipócitos, entendeu? Então, ele é diretamente influencia diretamente o quanto que a gente consegue mobilizar de gordura. Quando você sobe a insulina, você inibe os beta-3 e ativa os alfa. Então, você faz exatamente, você fala para o pessoal que está trabalhando naquela estocagem ali, ó, estoca muita gordura aqui, para de utilizar ela como fonte energética. Aí você vai usar todos os carboidratos que você tem. Você que não tem esses picos de insulina frequentes, você está fazendo exatamente o oposto. Então, o que acontece? Como você disponibiliza esse combustível de alta capacidade, de alta qualidade para o seu corpo o tempo todo, você consegue fazer uma atividade física, digamos assim, frequências muito basais, mas a intensidade absoluta que você consegue realizar é muito alta. Então, você consegue fazer uma prova dessas consumindo gordura. Enquanto os triatletas os maratonistas vão estar a cada 40 minutos botando um power gel na boca, entendeu? Ai, senti a minha coxa doer, power gel, hidrata, hidrata, hidrata. 40 minutos depois, ai, senti de novo, power gel, hidrata, hidrata, hidrata. Você não precisa. Você está com esse mecanismo o tempo todo disponibilizando gordura. Então, o seu corpo está preparado para trabalhar numa faixa mais baixa, entendeu? De metabolismo, digamos assim, mas realizando muito mais, entendeu? Então, assim, a sua faixa de trabalho, digamos que a gente tem o nosso odômetro do carro, você consegue trabalhar com uma rotação muito baixa, com uma carga interna muito baixa, mas com uma capacidade de velocidade muito alta, carga externa alta. Mas vamos lá, não é o meu primeiro Ultraman que eu faço na carnívora, usando a gordura como fonte de energia, né? Sim. E não chegava nessas frequências, Breno. Essa é a dúvida que a gente levantou lá na mesa junto com o Altamiro também. Quando eu fui lá e busquei os dados do ano passado, do mesmo ano até, né, Letícia? No Ultraman Brasil, que eu corri na carnívora, algumas vezes lá em jejum. Você correu em jejum? Eu corri em jejum também, mas me alimentei nesses dias, né, no Ultraman Brasil. Foi em abril. Minhas frequências estavam ali, cara, subindo montanha, lá em cima, subi e tal. O que nos trouxe a pensar foi que eu estava em jejum. Se você for comparar com a outra, e todas as outras, né? Na verdade, são 9 Ultramans que eu fiz, esse foi o único que a gente observou que a frequência estava lá, cara. Então, eu acho que deve ter alguma coisa em relação ao jejum também. O jejum, né? mantém um equilíbrio, mantém assim uma taxa normal muito alta de disponibilidade de gordura para a corrente sanguínea. Mais ainda, né? Você começa a absorver, entendeu? Que você começa a ingerir, na verdade, você tem que também pensar seu corpo tem que pensar no momento de absorver, de guardar para poder disponibilizar depois, entendeu? Então, quando você faz uma refeição que você ingere, né, digamos, 800 calorias, 1000 calorias, alguma coisa, você não usa aquelas 1000 calorias nas próximas 2, 3 horas. Você vai armazenar aquilo, entendeu? E você vai ter que utilizar aquilo. Quando você está em jejum,
esse mecanismo todo que você, essa energia toda que você gasta para mobilizar e liberar e para armazenar, você não está utilizando. Você só está disponibilizando, disponibilizando, disponibilizando constantemente. Então, e você está disponibilizando e usando para um mecanismo, entendeu? Para uma área ativa. Você não está botando, você não está exigindo do seu corpo mecanismos para armazenar, estabelecer a gordura ali, depois disponibilizar na corrente sanguínea. Você só está disponibilizando. Então, assim, parece lógico demais, entendeu? Mas se a gente olhar de trás para frente, fica complicado, entendeu? Mas se a gente olhar na ordem certa, você botou o combustível correto e exigiu ele da maneira correta. A resposta vem. Então o jejum, no caso que você está falando, ele somente ele potencializou essa estrutura toda, né? Pelo que você falou. Você né? tem até um efeito térmico gerado pela ingestão de alimentos, entendeu? Então, quando você está ingerindo, você vai modificar o seu metabolismo também pelo fato de você estar ingerindo alguma coisa. Por que você modifica? Você modifica porque você precisa digerir, você modifica porque você precisa armazenar, ou você modifica porque precisa usar. Os três adequados. Você não modificou o seu metabolismo porque você não estava ingerindo. Você não modificou o seu metabolismo porque você não estava armazenando. Você só precisou aumentar o seu metabolismo porque você estava gastando, entendeu? Efetivamente. Imagina se você estivesse gastando do seu corpo energia, migrando energia para 3, entendeu? É uma internet. Você está puxando internet para 3 computadores, ou você está puxando internet apenas para 1? Você estava puxando apenas para 1, para o foco da prova que você estava realizando. Então, você não estava gastando energia para armazenar nada, porque você não estava armazenando. Você digerindo não estava gastando energia nada. para digerir nada, porque você não estava comendo. Então, pronto. Entendeu? Então, assim, é simples, entendeu? Novamente, concorda que é simples? Sim. Mas o problema é que quando a gente acredita no pressuposto de que mais intensidade sempre vai depender de mais carboidrato, menos intensidade vai depender de gordura, você já fecha a sua mente para a interpretação de todos esses fatos que vão acontecer. E aí você acredita, não, está tudo errado, porque, mas como é que ele fez? Fez não sei porquê, entendeu? Não, isso não é verdade, está mais do que comprovado. Novamente, o estudo é de 2019, 1999 e 1920, ou 2000. Então, assim, a gente está falando de 25 anos atrás e já tinha um estudo antes disso. E, obviamente, eu não tenho conhecimento de todos os estudos, mas o meu conhecimento vai pelo menos de 25 anos atrás e isso já tinha caído. Você compra livro hoje que ainda está isso escrito. Então, assim, é complexo, entendeu? É difícil, cara, quebrar esses paradigmas, entendeu? Ainda bem que vocês estão aí para quebrar isso, porque é duro. É duro. E o Alessandro vai ter que fazer esse teste de novo. Esse é o problema, é que a gente vai ter que fazer várias vezes esse teste para a gente ter dados de diferentes provas, de diferentes de comparações, para comparar. E eu vi gente falando aí beta-oxidação e tudo mais, é isso aí, entendeu? Sim. A beta-oxidação é o início do fracionamento da nossa molécula de gordura, entendeu? É a fase onde você quebra ele entre corpos cetônicos, entendeu? Você já aproveita a energia dali, já quebra em grupinhos de 2 carbonos, e depois você utiliza esses 2 carbonos lá para... Entendeu? Então é isso aí, gente. O caminho é esse, mas a gente não pode acreditar só que ingeriu eu decido fazer atividade em alta intensidade, agora eu vou decidir queimar meus carboidratos. Se fosse tão fácil decidir, ninguém tinha gordura, porra. Entendeu? Todo mundo ia decidir pela gordura, cara. Sim. Concorda? Sim, com certeza. E o interessante, né, Alessandro, que eu já fiz o quê? 7 staffs dele, né? Foi a prova que ele mais estava tranquilo, assim. A gente brinca que ele até, acho que ele estava em alfa, porque ele estava muito calmo, né? Então, isso também pode ter sido alguma reação, né, do jejum, enfim, a gente não sabe porque que ele estava tão tranquilo, né? A gente até falou, né? Religiões usam o jejum para entrar em compreensão melhor do que acontece, enfim. Eu acho que eu estava um pouco nessa vibe aí de... Né? E, meu amigo, vamos lá, para força, vamos lá, trabalho. A gente sempre fala, eu sempre falo que o nosso músculo é o nosso banco de saúde para a nossa, né, terceira idade, quinta idade, o que for. Por que a gente trabalha, Elia, contigo, que você me marcou aqui, assimetria e força? Eu queria que você explicasse por que no meu caso, eu faço trabalho simultâneo. Eu não tenho... explica. Não sei se o pessoal entendeu a minha pergunta, mas eu acho que o meu amigo pode se aprofundar na questão do valor do músculo para o ser humano, para ter uma boa saúde, e depois você entra nessa questão da simetria e força que a gente trabalha junto aí. É aonde isso vai me levar, né?
Então, quando você falou assim, os exercícios que você faz são basicamente exercícios cadeia cinética fechada ou bilaterais, né? Então a gente faz agachamento, leg press simultâneo, cadeira extensora simultânea e assim vai, entendeu? A gente não tem necessidade de fazer exercícios dividindo perna com a outra, entendeu? Fazendo leg press unilateral com o outro. Por quê? E algo que também te dá um benefício dentro da sua modalidade. Nosso corpo tem a capacidade de adaptar mais ou menos uma perna ou outra, um braço ou outro, uma região, de acordo com a exigência, né? Então, se você pegar um atleta, exemplo, de tênis, ele vai ter, obviamente, o lado que ele usa para, né, segura a raquete e ele bate, ele vai ter aquele lado muito mais forte. Um atleta de tênis, ele usa 80% das vezes aquela mão, entendeu? Tirando, quando ele vai fazer um backhand, usa as duas e tal. Normalmente, os homens nem usam. Muito mais, as mulheres usam muito mais. Essas modalidades exigem o corpo de uma forma assimétrica. Jogadores de futebol chutam muito mais com uma perna, correm muito mais para um dos lados e assim vai, né? Trocam de direção muito mais para um dos lados. Então, desenvolvem assimetrias naturais que tem que ser assim, aceitas enquanto eles são atletas, enquanto eles estão na alta performance. Se a gente olhar por um ponto de vista da saúde, a gente deveria eliminar essas assimetrias. Nosso corpo deveria ser muito mais simétrico. Sim. Vamos pegar suas modalidades. Você faz corrida, você faz o triatlon, que é basicamente natação, a bicicleta e a corrida. Dentro de todas essas 3 modalidades que seu esporte exige, a única modalidade que tem um pouquinho de assimetria é a natação, se você fizer respiração unilateral, entendeu? Unilateral, se você respirar sim. muito mais para a direita ou muito mais para a esquerda, você vai ter um pouco de assimetria, sobretudo pescoço, trapézio e tudo mais, rotadores, assim vai. Tirando isso, você tem que ser um atleta absolutamente simétrico. Não tem porquê, né, dentro da sua modalidade, você ter 15% a mais de força ou de endurance numa perna do que na outra. Isso vai ou te gerar uma sobrecarga em uma das pernas, se você performar ao seu máximo, ou vai te gerar uma lesão na outra, entendeu? Então, assim, ou vai ser overtraining ou vai ser sobrecarga, né, por estar fraca demais. No seu caso, a gente já mediu, né? Então, o primeiro treino nosso foi medir as suas assimetrias ou simetrias. Você é absolutamente simétrico, entendeu? Então, você tem uma diferença hoje, a gente inclusive mediu hoje de novo, né? De 5% praticamente de força nas pernas, entendeu? O que é absolutamente normal. E quando a gente mede você dentro do trabalho, essa diferença de 5% algumas vezes oscila de uma perna para outra. Lembra que a gente fez na cadeira extensora? A primeira série você teve 5% a mais na perna direita, a segunda perna você teve 4% a mais na perna esquerda. Então, isso daí, o que demonstra para gente? Quando oscila para lá e para cá? Que é um controle que o seu cérebro está fazendo da sua percepção de fadiga. Que é normal quando você sente um pouco mais de fadiga de um lado, você alivia um pouquinho mais, diminui a velocidade ou o ângulo de movimento, e aí você pode forçar um pouco mais a outra. Você, como tem essa capacidade muito bem aprimorada, você pode trabalhar de maneira simultânea, que não vai perder performance, não vai gerar desequilíbrio, e a gente vai otimizar seu tempo, entendeu? Se você tivesse uma simetria maior do que 12% a 15%, que ia, sem dúvida, ali impactar dentro da sua bicicleta, você pode medir lá no potenciômetro do pedal, o cara vai fazer 15% a mais de um lado, ou 20% a mais de um lado, é horrível, entendeu? É horrível, Ele vai estar acelerando, diminui, acelera, diminui. Porque é assim que acontece, né? Você acelera, a sua potência acelera e diminui. Mesma coisa na corrida. Você vai acabar se desequilibrando na corrida, você não vai ter a mesma performance, uma perna vai fadigar antes da outra. Aí a gente teria que corrigir isso. E como corrigir isso? Trabalhando de maneira unilateral, entendeu? Então, tudo vai depender da gente compatibilizar a característica do sujeito, o momento do sujeito, então, o desequilíbrio que ele tem atual, com a modalidade que aquele sujeito está realizando, entendeu? Se fosse uma modalidade assimétrica, como um tênis, a gente pode até manter a assimetria, entendeu? Então, a única coisa que a gente tem que fazer nas modalidades, quando o sujeito é muito assimétrico e vem de uma modalidade assimétrica, é tentar pegar os melhores períodos de performance dele e comparar as assimetrias que ele tem. Então, digamos, se ele tem 20% no melhor momento de performance, vamos tentar manter esses 20% de assimetria, entendeu? Mas, a partir do momento que ele começar a aumentar a assimetria e a performance não aumenta, provavelmente ele está chegando perto de alguma lesão, algum desequilíbrio, entendeu? Então, esse que é o grande X da questão enquanto a gente trabalha com você de forma simétrica. Então, assim, por sorte ou por boa percepção, né? Você é um atleta que tomou as boas decisões, executa o que tem que ser feito e ainda está simétrico. Então, isso tudo te ajuda a ter pouca lesão, performar bem, conseguir executar os seus movimentos em alta intensidade, entendeu? Que a maioria, quem tiver uma simetria, dificilmente conseguiria, entendeu? Vai ter que corrigir a simetria primeiro. Então, e uma
nossas conversas, até hoje mesmo, a gente falou sobre, vou voltar um pouquinho na questão mitocondrial, né? E o ganho de massa muscular. E você falou uma coisa muito bacana que eu falei, eu estava preocupado nessa questão mitocondrial, da tireoide e tal, e você falou, cara, se você tivesse algum problema assim, você não ia ter crescimento muscular, né? Que é o grande problema que eu tenho. Muitos que me conhecem aqui sabem que eu tenho um grande problema de ganho de massa muscular, mesmo realizando trabalhos catabólicos, né? O treinamento de catabolismo. Então quer dizer que as minhas mitocôndrias ainda estão bem saudáveis e produzindo energia e outros, né? Assim, quando a gente fala do catabolismo, né, o desgaste que a gente vem tendo, de forma geral o que acontece é assim, você sobrecarrega seu corpo e não consegue recuperar no nível que você deveria. E aí você não consegue sintetizar músculo como você deveria, você não consegue sintetizar tecidos. Você muitas vezes tem que utilizar como fonte energética algumas dessas proteínas que de forma geral estão compostas aí nos músculos, em tecidos, entendeu? Porque você está catabolizando, entendeu? Você está utilizando isso como uma forma que não deveria. Um dos grandes niveladores desse nosso metabolismo, sobretudo em repouso, é a mitocôndria. A mitocôndria é o que vai definir como é que vai ficar o nosso grau de inflamação crônica, entendeu? Chama-se lower grade inflammation. Essa inflamação crônica é o que vai definir se você vai poder sintetizar músculo ou se você vai precisar usar o seu músculo, entendeu? Então, é o que vai definir se você vai ter um pouco mais de perda de cabelo, entendeu? Porque você está desnutrido. É o que vai definir vários detalhes desses. Então, assim, mantendo suas mitocôndrias funcionais, entendeu? No nível que ela precisa, você vai botar esse grau de inflamação crônica muito baixo. Então, a todo momento que você der um estímulo, se o seu músculo está preparado para fazer uma síntese proteica, ele vai fazer, porque ele não tem inflamação lutando contra ele. Então, o que acontece em você? Você não está na melhor faixa etária para hipertrofia, você não está na melhor modalidade para hipertrofia, mas você hipertrofia porque, mesmo fora de todos esses padrões, você está muito controlado. Então, seu grau de inflamação crônica é muito baixo. E a inflamação crônica é um problema enorme para a gente, entendeu? Para a gente, que eu digo, para todas as populações, entendeu? A gente não fala de performance, a gente fala de patologias, entendeu? Inflamação crônica está relacionada a diversas patologias. E a mitocôndria é o que controla. Só que, novamente, se a gente voltar ali, retrospectiva dos fatores que estão envolvendo o nosso desenvolvimento mitocondrial, são vários, entendeu? Então, não adianta você achar que um fator, eu faço atividade física, a mitocôndria vai melhorar. Não, entendeu? A mitocôndria também não se engana. Infelizmente, é o que acontece. Ela não se engana. Ela depende de vários fatores. Mas, sem dúvida, eu posso quase que te garantir que o seu grau mitocondrial, sua atividade mitocondrial, como define a sua taxa de inflamação crônica baixa, vai fazer com que você regenere tecidos melhor do que a média, vai fazer com que você sintetize músculos melhor do que a média. Então, vai fazer com que você tenha vários benefícios muito acima da média. Esse é um deles. O trabalho excêntrico, ele só é feito na máquina Kinel ou o pessoal que está vendo aí, está na sala de musculação, elas conseguem fazer o trabalho excêntrico e colher benefícios disso, Breno? Então, você consegue fazer vários tipos de trabalho excêntrico sem ter uma máquina como o Kinel, uma máquina com a precisão do Kinel. Posso dar alguns exemplos. A única coisa que a gente perde é que quando você está numa máquina como o Kinel, ela vai medir exatamente a sua necessidade e vai te implementar em tempo real a carga que você quer. Então, digamos que isso é um luxo, né? E essas máquinas de alta tecnologia, elas chegam no mercado, sobretudo, para abrir a nossa visão, entendeu? Então, ela fala, nossa, olha o benefício que você pode ter. Então, assim, as pessoas começam a acreditar no excêntrico e vão começar a pensar em como introduzir excêntrico no seu dia a dia. Vou dar alguns exemplos que a gente pode fazer que são muito efetivos. Na cadeira extensora, você consegue subir com as duas pernas, fazer a fase concêntrica com as duas pernas e a fase excêntrica com uma só. Você sobe com as duas, tira uma perna do trabalho e depois flexiona só a outra, entendeu? Com a mesma carga que ela fez a concêntrica. Carga que você subiu, entendeu? Então, novamente, subiu. Interessante, você não vai conseguir ter a capacidade de controle de carga tão preciso, porque vai ser sempre metade ou o dobro, né? Mas mesmo assim, você consegue fazer 6 repetições, entendeu? Com uma carga muito acima do que você faz tradicionalmente. Você pode fazer isso na cadeira extensora, você pode fazer isso na cadeira flexora, ou na mesa flexora. Você consegue fazer isso em máquinas como? Você pode fazer puxada no triângulo, você consegue descer com uma das mãos, com as duas mãos e subir com uma mão só, entendeu? Você consegue fazer agachamento descendo, entendeu? Com uma das pernas e você sobe com as duas. Então, existe uma série de movimentos que você consegue fazer até saltar para baixo no step. A gente vê muita gente saltando para cima no step, né? Você salta para cima, você salta do solo para cima, você trabalha só concêntrica. Mas se você saltar do solo para baixo, você está gerando aceleração gravitacional e você vai cair no chão com mais força do que você saiu.
entendeu? Então você vai trabalhar a sua força excêntrica. Então existem vários exercícios que você consegue introduzir na sua rotina que vão te adaptar para a força excêntrica. A partir do momento que você compreende sobre a necessidade da força excêntrica e como você tem que introduzir isso no treinamento, tem como fazer, entendeu? Sem máquinas assim. E quando a pessoa começa a enxergar, eu já te falei, nos meus treinos longos, eu tenho aqui uma métrica, né? Eu sei quando eu vou fazer 10 quilômetros, eu sei quando eu vou fazer 25, eu sei quando eu vou fazer 40 quilômetros, porque eu faço o mesmo percurso. E já te relatei isso. Nas preparações passadas, exatamente no momento ali que eu estou passando, no momento da rua ali, é o momento que eu sei que eu ia estar fadigado. E nesse nosso treinamento hoje em dia, cara, eu passo por aquele lugar e falo, cara, já era para mim estar bem azedo aqui. E não estou, pelo contrário, né? Eu chego bem mais forte, cara. O que você acredita nessa... É o trabalho excêntrico mesmo, né? E o que a pessoa comum, quando faz esse exemplo que você falou na sala de musculação, ela percebe? Ela sobe uma escada melhor, ela desce de um ônibus melhor, ela começa a ver isso tudo, né, também? Ou não? Então, novamente, de novo a gente olhava o mecanismo de trás para frente. A força, o trabalho concêntrico, digamos assim, o exercício excêntrico ou concêntrico, eles são parte de qualquer movimento, entendeu? Quando você faz um agachamento, você faz as duas fases. Você desce e sobe, pronto, entendeu? Aí, a partir do momento que você subiu, você vai descer de novo, faz o excêntrico. E assim vai. Cadeira extensora, a mesma coisa, flexora, a mesma coisa. Praticamente todos têm as duas fases, entendeu? Se você fizer um movimento, né? Digamos assim. O problema é que, para você chegar numa certa intensidade de cada trabalho, como as capacidades são muito diferentes, nossa capacidade excêntrica deveria, hipoteticamente, ser quase que o dobro da nossa concêntrica, isso exigiria cargas diferentes, entendeu? Seria a mesma coisa que eu falar para você, Alessandro, você vai correr para lá de frente, você vai correr para cá de costas, entendeu? Só que agora eu quero que você corra para lá de frente na mesma velocidade que você correu para cá de costas. Ué, calma aí, você vai falar, não, mas eu corro muito mais rápido de frente. Não, mas você não vai. Você não vai porque eu não deixo. Tem controle de velocidade aqui nessa pista, entendeu? Aí você vai falar, eu vou perder a capacidade de correr de frente. É o que acontece. Então, historicamente, nós perdemos a nossa capacidade de geração de força excêntrica, porque a gente não implementou a carga correta e continua se fazendo em 98% dos casos. Tá? Uma estatística louca que eu criei agora. Mas talvez seja pior do que isso. Sim, eu também acredito. Entendeu? Então, assim, é algo lógico que as pessoas já compreendem, mas a modificação para se gerar o benefício exige uma modificação da carga. E nem todo mundo está disposto a modificar essa carga na excêntrica. Ou não acredita nos recursos, ou não quer, sabe, utilizar os recursos, ou não quer pensar num movimento diferente para fazer. Então, assim, é esperado que a gente não vai evoluir tanto se a gente não conseguir implementar a carga dessa maneira. Você está fazendo a coisa certa, você está colocando a carga certa, você está fazendo com a periodicidade certa. Então, é esperado que aqueles resultados de sofrimento que você tinha em algumas fases, que vinham muitas vezes por uma exigência excêntrica no final de uma corrida um pouquinho mais longa do que você está habituado, entendeu? Você habitua a fazer 30. Aí você vai fazer 34, você faz 4 a mais, cara. Você faz muito mais excêntrico do que nos 30. Aí você sofre naqueles 4. Agora não, agora você está adaptado ao excêntrico, entendeu? E aí você não vai sofrer mais. Então é por isso. Então, se a gente compreender que o movimento é composto de concêntrico e excêntrico, que na maioria das vezes também tem um isométrico no meio do caminho, dependendo só do espaço de tempo que você está medindo, a gente tem que botar a carga para os 3 diferenciados, entendeu? Então, tá fazendo? Não estou. Então tá bom, não vai ter o benefício. Não o corpo é simples. Não tem o corpo como. É simples, entendeu? A lógica mata qualquer charada. E você pode citar alguns outros atletas que estão tendo performance no trabalho excêntrico, não só no Brasil, mas aqui fora também, Breno? Eu te digo assim, né? Existem algumas metodologias de aplicação de treinamento excêntrico que não é única, né? Mas pelo menos assim, dentro do meu espectro, onde eu consigo controlar um pouco, onde eu aplico, o Kinel é o que eu tenho controle, eu sei onde está. No Brasil, se a gente falar de futebol, praticamente todos os clubes já utilizam bem, entendeu? Utilizam sistematicamente o Kinel, ele já é parte das metodologias de treinamento. Aqui nos Estados Unidos a gente vem implementando já há 10 anos com bastante, digamos assim, sucesso, né? Então hoje a gente tem, a maioria não, mas grandes clubes da NBA utilizam, grandes clubes da NFL já utilizam, o Red Bull já está utilizando também com vários atletas de modalidades diferentes, entendeu? Porque eles têm um centro lá de LA, o centro de treinamento, né? Migram vários atletas. O Comitê Olímpico Americano usa, tanto o Olímpico quanto o Paralímpico. Então, assim,
já é compreendido por todas essas áreas, esses setores, a necessidade do treinamento excêntrico, entendeu? Então, assim, esses pontos eu garanto que eles já usam bem, porque eles têm o QNEL e a gente tem contato no dia a dia. Então, digamos assim, a grande massa de atletas de alto nível já está fazendo, entendeu? Eles já têm compreensão sobre isso. Vamos ver o resultado que vai vir a longo prazo, entendeu? A gente consegue monitorar onde a gente tem a nossa máquina. Sim. E o resultado tem sido bastante positivo. Sim. Onde você trabalha, você tem esses dados chegando para você. O feedback dos treinadores, né? Você falou que até um agora de hóquei no gelo estava treinando lá, né? Há pouco tempo com vocês, conhecendo a máquina, ficou assustado. A gente tem um grupo de hóquei agora começando a compreender melhor os benefícios para eles, porque o hóquei é um esporte que a gente conhece pouco, assim, digamos, do Brasil, né? É pouco difundido, mas a intensidade na qual eles são submetidos ali é muito alta, entendeu? Então eles fazem entre 1 minuto e meio de jogo ali super intenso, entendeu? E exigem muito da força excêntrica, entendeu? Eles desaceleram muito, eles freiam com aquele patinho de bloqueio. Então eles têm muita força excêntrica. Então você vê que eles são atletas que são muito fortes, de fato, muita musculatura, membros inferiores. Então eles começam a também ver esses benefícios. Todos vão se beneficiar, entendeu? Na verdade é isso. O exercício vinha sendo feito de uma maneira inadequada, entendeu? Você pode decidir continuar fazendo da maneira errada, ou você pode decidir fazer da maneira certa, entendeu? Então, assim, aí é decisão. A quebra dos paradigmas, né, meu amigo? Hoje não há grande discussão sobre fazer ou não excêntrico. Tem que ser feito. Eu não tenho ferramentas. Ok, faz o que dá, entendeu? E eu tô vendo aí o joelho, coisas do tipo, entendeu? Tipo de pós-cirúrgico LCA. Tem gente que ainda tenta, assim... Como muitas lesões acontecem no campo na fase excêntrica, tem muita gente que acredita que o excêntrico pode estar relacionado a algum tipo de lesão, entendeu? Só que o treinamento vai te preparar melhor para aquilo. A exigência já ocorre. Então, a exigência excêntrica acontece já nas corridas. A exigência excêntrica acontece numa desaceleração, numa troca de direção, num landing, quando você está saltando. O problema é que você não tinha treinamento para essa exigência. Agora você tem o conhecimento que você tem que treinar isso para você poder entregar na hora que você for exigido. Então fica muito mais simples, entendeu? A gente pensar que vai ser exigido, beleza, treina, entendeu? Treina, porque vai melhorar. Eu não espero que você melhore muito a natação pelo treinamento excêntrico, porque a gente exige muito pouco na natação com isso. Mas nem na bicicleta tanto. Mas eu com certeza espero resultados bons na corrida. E não vai ter perda nessas duas modalidades também, né? Absolutamente então, não. Tá bom. Não teve dano, então tá ótimo. O rapaz perguntou aqui quem são vocês, né? Tá escrito aí, é o Breno Leite. Pode encontrar aí, é Breno Leite, né, meu amigo? O seu Instagram. Leite, e pode encontrar Breno Moreira. E a Letícia Moreira. Primos. Mas tá aí, se eu não me engano. Primos. A Letícia acho que tá problema de conexão lá. Mas, meu amigo, a gente está chegando aqui 1 hora de bate-papo. Pô, eu queria agradecer demais. Vamos retomar mais essas conversas, porque a gente vai mostrar depois os resultados, né? A gente vai ter a primeira prova aí no mês que vem. Então, a gente vai vir aqui e mostrar o que a gente fez lá nessa prova de benefícios que a gente escolheu e a gente vai conversar mais. Beleza? Obrigado pelo convite, Alessandro. Sempre é um prazer estar contigo e realmente você é sempre, cara... Você é um espelho para a gente olhar ali e falar, caraca, o cara está sempre na guerra, na luta e vai e consegue. Parabéns, você realmente é um exemplo para todos nós aí. Não, obrigado, meu amigo. Tendo amizade igual a sua, não tem como ficar parado, né, cara? Estagnado, né? O conhecimento que você tem e tudo que você... Sempre quando a gente está junto, me passa, é fantástico, cara. Só agradecer. Eu vou entrar agora numa próxima entrevista. Um grande abraço, meu amigo.